Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre qual é a mentalidade que nós precisamos ter para receber o avivamento. Bom, muito se fala sobre avivamento e a gente tem uma grande expectativa de viver isso, de fazer parte disso, mas isso que eu vou falar pode ser algo que pode atrapalhar você de viver, né, de fazer parte desse momento muito especial para todos nós como igreja. Bom, a palavra está aqui no livro de João, no capítulo 6. E o contexto é quando Jesus estava falando sobre que ele era o verdadeiro pão do céu. E aí ele fala algo assim, bem escandaloso, né, para aquelas pessoas daquela época. Ele fala assim: se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, não beberem o seu sangue, não terão a vida em si mesmos, né? E aí, depois, aqui no versículo 60, diz assim: muitos de seus discípulos disseram, sua mensagem é dura, quem é capaz de aceitá-la? Jesus, sabendo que seus discípulos reclamavam, disse, isso os ofende? Então, que pensarão se virem o Filho do Homem subir ao céu, onde estava antes? E o que eu quero falar está justamente aqui nessa pergunta que Jesus faz para eles, né? Isso os ofende? Então, Jesus estava fazendo um discurso, e aí as suas palavras eles interpretaram como sendo muito duras, porque Jesus também falou sobre Moisés, que era algo que eles realmente acreditavam, né? Moisés fez parte da história deles, da cultura deles, da formação deles como um povo. Então Jesus falou anteriormente, não foi Moisés que deu a vocês pão do céu, foi o meu pai. Então ele estava ali, né, mexendo justamente com algo que era muito importante para eles, e ainda chamando Deus de pai, que absurdo, né? Para eles, que me parece, assim, enquanto eu leio a Bíblia, que essa revelação de paternidade vem sendo trazida pelo próprio Jesus, né? Sempre afirmando que Deus era o pai dele, que ele era filho de Deus. Então, me parece que não era algo que eles tinham antes, essa noção da paternidade de Deus. Eu percebo que eles viam Deus como um ser divino, né? Uma divindade, assim como todos os povos. Até hoje, pessoas creem em divindades. Eles tinham Deus como nesse lugar de algo sobrenatural, né? De divindade. Mas a paternidade de Deus veio sendo revelada através de Jesus. E aquilo, os discursos de Jesus eram ofensivos para eles. E aí Jesus pergunta, isso os ofende? Né? Então, se a gente quer viver o avivamento de fato, a gente precisa ter uma mentalidade de quem não é ofendido pelo que Deus faz, pelo que Deus fala. Sabe, a gente não pode colocar Deus na nossa caixa e achar que Ele nunca vai agir de determinada forma, né? Então, que nós venhamos construir essa mentalidade de pessoas que não vão se ofender com o que Deus está fazendo, com o que Deus vai fazer e vai agir na nossa vida como igreja, tá? E outra coisa que eu acho muito importante tá ali na história de José. José, ele recebeu uma túnica diferente do seu pai Jacó. E isso causou muita inveja nos seus irmãos. José era um rapaz que ele recebia revelações proféticas através de sonhos. Ele recebia sonhos do Senhor. E os seus irmãos, eles não souberam lidar com aquilo, justamente porque eles não tinham uma boa noção de paternidade. Jacó, como sendo o homem, um ser humano falho, aquilo que ele recebeu do pai dele foi que o pai preferia Esaú, não preferia ele, né? Então ele levou isso adiante para os filhos dele. Ele acabou também tendo um filho preferido, que foi José. Mas Deus não é como Jacó. Deus não tem filho preferido. Então, se você vir Deus se movimentando, né, na vida de alguém, começando ali através da vida de alguma pessoa, não se ofenda com isso. Deus tem um manto especial para aquela pessoa, mas tem um manto especial também para você. Se você quiser, se você pedir a Ele, tá bom? E se permitir ser usado por Ele. Talvez aquela pessoa que recebeu o manto do Pai se permitiu aquilo naquele tempo, mas tem um manto também para você. Tá bom? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Comece a construir essa mentalidade, né, de alguém que não se ofende com aquilo que Deus quer fazer, com alguém que não vai, assim como os irmãos de José, que tiveram inveja do que Deus estava fazendo, trabalhando ali na vida dele, né? Será que você está pronto para ver Deus começar a se movimentar sem se ofender? Então, fica esse questionamento e que isso gere frutos no seu coração. Muito obrigada se você ficou até aqui e até o próximo vídeo.